Eu sou o primeiro presidente da República eleito 3 vezes. Não tem na história desse país. E tem muita gente que fala, por que o Lula quer um novo mandato? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de não com a vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro se você não investir em educação? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir na saúde? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos e meio. Isso é pensar no futuro. Quando eu resolvi fazer o programa Luz para Todos, eu estava pensando no futuro do povo brasileiro. Porque quem vive à luz de vela ou de candeeiro, como eu vivi, sabe que o futuro é levar a energia da cara da pessoa. E a pessoa precisa saber, nós levamos para o futuro 17 milhões de pessoas que viviam no século XVII, na escuridão, nas trevas, e nós levamos luz elétrica para a cara das pessoas, para as crianças aprenderem a comer, enxergando a cara dos seus irmãos, enxergando o que estava mastigando. Quando eu resolvi fazer a transposição do São Francisco, eu estava pensando no futuro de um povo que durante 350 anos morria de sede, vinha embora para o sul, porque via sua galinha morrer, sua cabra morrer, sua vaquinha morrer, e muita gente era obrigada a vir para cá, como eu vim no pau de arara, para não morrer de fome e de sede. Pois bem, quando nós pensamos em fazer a transposição, eu estava tentando realizar um sonho do imperador Dom Pedro II, que pensou fazer a transposição em 1846 e não deixar ele fazer. E eu falei, é um pernambucano de Garanhuns que vai fazer a obra que o imperador não conseguiu fazer. É um filho do Nordeste, que sabe o que é pegar água no açude, que sabe o que é pegar água misturada com fezes de animal, com caramujo, com cocô de cabrita, de vaca, com urina de animal, para levar para casa para beber. É esse nordestino que sabe qual é o valor de levar água para 12 milhões e meio de pessoas. E se Deus quiser, Haddad, agora este ano, eu vou inaugurar, na verdade, sabe, a última gota d'água que nós vamos levar para a cidade de Fortaleza, para nunca mais o Nordeste chorar atrás de um pingo d'água. Isso é pensar no futuro. Eu fico pensando, essa gente pensa no futuro. Eu vou contar para vocês. O Brasil tem 300 e poucas faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro. E 500 anos, Alckmin, eles fizeram 136 ou 170. Eu e a Dilma, em apenas 16 anos, fizemos 200. Em 16 anos, nós fizemos mais do que eles fizeram em 500 anos de universidade nesse país. Isso é pensar no futuro. E vamos terminar o mandato com 800 institutos, para dizer para vocês que isso é pensar no futuro. Eu fui aqui na Universidade Federal de São Bernardo, e fui lá ver meninas e meninos, filhos de metalúrgico, estudando engenharia espacial. E eu perguntei quanto custa uma menina por ano aqui nessa universidade. O reitor falou 20 mil reais. Sabe quanto custa um preso na cadeia aqui em São Paulo? 35 mil reais. E um menino na universidade custa 20. Qual é a lição que eu posso dar para esses que não pensaram no futuro? Seus ignorantes, é que investir em educação é muito mais barato do que investir na cadeia para prender essas pessoas. Então nós temos que evitá-lo de virar bandido, dando oportunidade quando são crianças e adolescentes, para que a gente possa criar um outro país, um país mais civilizado. Eu, quando era presidente, tinha o Márcio Tomás Bato como ministro da Justiça. Nós queimamos
e pegamos quase 500 mil armas do povo. O povo devolveu mais de 500 mil armas. Sabe o que eles fizeram? Eles distribuíram, venderam mais de 1 milhão de armas e venderam, Alckmin, 1 bilhão de balas. Essa gente fala em segurança. Quem é que ficou com esse 1 bilhão de balas, Alckmin? Foi o dono de casa ou é o crime organizado que, travestido de boa vontade, foi comprar revólver, pistola, fuzil para continuar matando gente e fortalecendo o crime organizado? Enquanto eles pegaram, em mandato deles, 1 bilhão de reais do crime organizado, nós pegamos a dar de 35 bilhões de reais do crime organizado. Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar com a indústria do crime sofisticada. É fácil matar o bandido numa favela. Agora o cara que manda está no apartamento de cobertura. O cara que manda está morando no condomínio. E nós precisamos acabar com esse para poder acabar com o desbaixo. E nós vamos trabalhar duro. Nós vamos trabalhar duro. Se for aprovada a PEC da Segurança Pública, que o Alcolumbre mandou para a comissão ontem, se for aprovada a PEC da Segurança Pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres, em que tem quadrilha que manda na vila, tem quadrilha que aporrinha a vida do povo. E nós vamos libertar o povo, prendendo todo mundo que acha que é dono de uma favela ou de um bairro pobre. Por isso eu quero criar o Ministério de Segurança Pública, mas primeiro eu tenho que mudar a Constituição. Mas não é só isso, gente. Pensar no futuro desse país é a gente pensar em escola de tempo integral, para a gente facilitar não apenas a vida do estudante, mas a vida da mãe e a vida do pai, que pode trabalhar sabendo que o seu filho está estudando, que ele está aprendendo arte, que ele está aprendendo dança, que ele está aprendendo música, que ele está aprendendo coisas importantes, sobretudo na questão ambiental e sobretudo na questão do tratamento respeitoso à mulher, porque ele tem que começar a aprender desde criança que o homem não é melhor do que a mulher. Ele tem que aprender que nós somos iguais. Pois bem, mas pensar em futuro é pensar como é que a gente vai explorar a riqueza que hoje é chamada de terras raras e minerais críticos, que é o que está fazendo a disputa entre China e Estados Unidos. A gente não tem opção pela China, nem opção pelos Estados Unidos. O que nós queremos é colocar nossas meninas e os nossos meninos para estudarem como é que a gente vai explorar esse minério, como é que a gente vai transformá-lo, como é que a gente vai produzir os celulares, os chips, as baterias elétricas, tudo que for produzido pelos minerais críticos e terras raras. A gente não quer exportar o mineral bruto para depois comprar as coisas prontas dele. Nós queremos extrair aqui, transformar aqui, industrializar aqui, produzir aqui, gerar emprego aqui e gerar riqueza. Porque eu não quero nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China, nem com a França, nem com a Inglaterra, ninguém vai explorar os nossos minerais críticos. Nós é que vamos explorar em benefício do povo brasileiro. Esse país está devendo a si mesmo se transformar numa grande nação. E nós vamos fazer esse país ser uma grande nação. Por isso, eu coloquei o Alckmin como ministro da Indústria e Comércio, para criar a nova Indústria Brasil, que teve investimento de quase 800 bilhões de reais para a gente industrializar. E fazia anos que a indústria brasileira não crescia. E nós crescemos 3,4%. Portanto, companheiros, se eu for continuar falando, tudo que eu escrevi aqui não vai terminar. Que aqui não está uma pessoa que simboliza tudo que eu sou na vida, que é a minha mãe. A minha mãe morreu em 1980. Eu estava preso por conta da greve de 41 dias e aqueles companheiros que vieram me abraçar do sindicato, todos estavam comigo. Eu estava preso. A minha mãe não sabia que eu estava preso porque a gente não queria contar para ela. O doutor Tuma era o delegado-geral da Polícia Federal. Toda semana ele me liberava, depois das 10h30 da noite, eu vinha na Paulicéia, em São Bernardo, visitar minha mãe e voltava para a cadeia. E quando ela morreu, ele permitiu que eu viesse no enterro da minha mãe. Você veja a diferença.
no tempo da ditadura militar, um delegado de polícia permitiu que eu saísse da cadeia para vir no enterro da minha mãe. Agora, no regime democrático, um juiz, um ministro, que eu indiquei, não permitiu que eu saísse da cadeia para vir no enterro do meu irmão Vavá. Numa demonstração de que os homens não são medidos por épocas. Os homens são medidos pelo caráter, pela dignidade, pela criação que ele teve de berço. E eu devo, então, a minha vinda aqui, hoje, em agradecimento a dona Lindu, que é responsável por tudo que eu sou na vida. Uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Uma mulher que veio de Pernambuco para encontrar com o marido em Santos. Quando chegou em Santos, o marido estava casado com outra. Ela não teve dúvida, largou dele e foi cuidar de 8 filhos pequenos. O mais velho está aqui, o meu irmão Frechico, que me levou para o sindicato e está na galeria lá em cima, porque ele é chique, ele está logo lá num lugar confortável. Eu estou aqui tomando sol, Frechico. Isso é para você saber, meu cara, como eu trato você confortavelmente, porque você está num camarote aqui no estado da Vila Euclide e o Lulinha está tomando sol aqui, Frechico. Na próxima você vai vir para cá tomar sol também comigo. Então eu devo a minha vida a isso. E é por isso que eu queria dizer uma coisa.